Deus. Deus é bom, hein, amados? Diz que Deus é bom. Que alegria nós estarmos juntos. Tem cadeira vazia aqui. Cadê você, irmão? Pecador, carnal, que tirou gente de estar aqui hoje. Ficar mais de boa. Não vou perder a bênção. Queridos, que dia abençoado. Dia dos pais. Que bênção. Que bênção que é família. Família é bênção. Pai é bênção. Mãe é bênção. Os filhos são bênção. A nossa casa é abençoada. Nós somos abençoados. Nós temos o próprio Deus dentro de nós. Nós temos a promessa de Deus em nossas vidas. Que alegria, que alegria. E eu estou com uma mensagem no meu coração borbulhando há 2 semanas. Porém, eu não vou compartilhá-la hoje, porque hoje é um dia especial. É o dia dos pais. E essa é uma oportunidade tão rica para compartilharmos os princípios de Deus para esse dia em especial, sobre o que é ser pai. E eu tenho certeza que nós teremos outra oportunidade para eu partilhar essa outra mensagem que está borbulhando em meu coração, para ministrar ao seu coração e fazer o seu coração também transbordar de graça e misericórdia. Enquanto isso, abra comigo sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Enquanto você abre, quero te convidar, terça-feira, às 22 horas, nossa live abençoada, terça-feira, 22 horas. Quero te encontrar lá no Instagram. Sábado, às 20 horas, eu estarei aqui no Kingdom Movement. Você que é jovem, venha estar com a gente aqui, sábado, às 20 horas, para partilharmos uma palavra abençoada sobre os puxões de orelha do apóstolo Paulo. Tenho certeza que será muito enriquecedor para todos nós que aqui estaremos. 1 Coríntios capítulo 4, do verso 14 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Pai, nós estamos reunidos em teu nome nessa noite. E nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser admoestados pelo teu Espírito que habita em nós. Fique à vontade conosco, fique à vontade neste lugar. Assuma o microfone, usa-me como um instrumento do Senhor e edifica nossas vidas pelo poder da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é os atributos de um pai. Os atributos, as qualidades, as virtudes, os princípios, as marcas de um pai. Hoje, de fato, é um dia maravilhoso. É o dia dos pais. E eu quero, em nome de todo o corpo pastoral da CCT, parabenizar todos os papais. Aqueles que exercem e cumprem com maestria, com excelência, a arte de ser pai. E ser pai
é o pai, tem a mãe, né? Quantas mães estão exercendo a arte de pai, porque os pais não honraram seus compromissos, fugiram, não honraram, não foram fiéis, não foram íntegros. Quantos tios, tias, avós, avós, que exercem o papel da paternidade. E nós queremos dizer a cada um de vocês, que vocês são especiais, que vocês são queridos, que vocês são fundamentais para a construção desse ministério, da igreja, a construção da vida social. Nós temos vivido dias em que o inimigo tem trabalhado de uma forma muito árdua, tentando desestruturar a família, desestruturar os princípios de Deus, dizendo que aquilo que sempre foi certo que é errado, e mostrando para nós que aquilo que sempre foi tido como errado, que é certo, que é normal, que é natural. E eu quero lhes dizer que há um princípio fundamental para o alicerce de uma sociedade, que é o princípio da paternidade. Uma pessoa que não tem a sua identidade formada, que não tem a consciência da sua paternidade, que não sabe bem o pai que ela tem, e não perdoa, e não rompe, e não vai além, ela pode conquistar tudo, mas só ela sabe o quão infeliz ela é. A paternidade, ela é extremamente importante, e quando nós temos uma paternidade bem-sucedida, uma paternidade presente na vida de um filho, eu digo que isso se torna um dos maiores sinais de vitória na vida de um homem. Porque do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro? É bom prosperar, é bom ter fama, não sei para quem tem, é bom ter status, enfim, é bom ter muita coisa. Mas será se vale a pena ter tudo isso e não ser bem-sucedido dentro de casa? Muitas vezes as pessoas pensam que o Neymar é uma pessoa feliz. Eu não sei, não o conheço, não o acompanho diariamente. Mas uma certeza eu tenho: ser famoso não faz de ninguém feliz. Quantos suicídios de famosos, quantos quadros depressivos de famosos. Ser famoso não muda a história, ter dinheiro não muda a história. O maior sinal de sucesso do homem é estar verdadeiramente aliançado com Deus, porque ele entende que nem a morte, nem a enfermidade, nem um problema pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas há um segundo sinal de sucesso na vida, que é o sucesso familiar, o sucesso da família. E eu quero muito, queridos, daqui 40 anos, creio eu, estarei vivo, 74 anos, olhar para trás e ver meus filhos, netos, quem sabe, e falar assim: valeu a pena. Eu não posso olhar simplesmente para trás e falar: que bacana a minha aposentadoria, que legal a minha previdência privada, que bacana os investimentos que eu fiz lá atrás, tudo isso faz de mim um homem feliz. Oh, que homem angustiado que eu seria se assim o fosse. Porque quando eu olhar para trás, eu tenho que ver os meus frutos, eu tenho que olhar para a minha casa, para a minha família, e sentir a alegria de ter cumprido a minha missão na terra. Quando os homens estão em guerra dentro de casa, quando pais e filhos estão em guerra, se estabelece maldição. Então o fato é que o Antigo Testamento ele finaliza falando sobre uma maldição existente sobre a terra e dando um comando: que o coração dos pais se convertesse aos filhos e dos filhos aos pais. A paternidade é o papel, é a missão mais importante que nós homens podemos e devemos cumprir nessa terra. Entenda algo: o mais importante é a sua casa, é a sua família, é o seu casamento. Ah, fulano de tal, eu já disse isso aqui no púlpito, eu quero frisar. Tem pessoas que falam assim: fulano de tal é um maravilhoso pai, mas marido ele é horrível. Não tem como, não tem como, porque um maravilhoso pai é um maravilhoso marido. Quem concorda comigo, levanta a mão. Que filho que se alegra em ver a mãe sendo maltratada, em ver a mãe sendo ridicularizada, em ver a mãe sendo humilhada.
Não tem como um homem ser um excelente pai, sendo um péssimo marido. É conjunto da obra, é uma condição só. Eu preciso exercer a minha função conjugal, a minha parceria no casamento, mas também eu preciso exercer com capacidade, maestria, zelo, atenção, o cuidado para com os meus filhos e a minha família. Exemplos, nós temos muitos exemplos na Bíblia, de homens que foram bem-sucedidos ministerialmente, que trabalhavam dons e talentos, que ouviam a voz de Deus como Samuel, que eram cheios, que o Espírito Santo estava sobre eles como Eli, homem que foi chamado de segundo o coração de Deus como Davi, como Josafá, foram bem-sucedidos fora de casa, mas dentro de casa foram um arraso dentro de casa. Quando eles olhavam para as vitórias de fora, eles ficavam envaidecidos. Porém, quando olhavam para dentro de casa, se sentiam perdidos. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite, de acordo com o texto do apóstolo Paulo, essas marcas da paternidade. Você que é pai, não se amarre àquilo que você já errou, ou que você não fez ou não faz, mas se desamarre para fazer aquilo que Deus quer que você faça hoje. Você que é jovem e não é pai como eu, entenda algo: ao que muito é dado, muito é cobrado. Deus está nos preparando e qualificando para nós sermos uma geração de paternidade, uma geração de pais que amam, que cuidam, que disciplinam, uma geração de pais que são amados e vão amar, uma geração de pais que são disciplinados e vão disciplinar, uma geração de pais que foram tomados pelo sangue do Cordeiro e que levará os seus filhos a serem mergulhados no sangue do Cordeiro. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Então a primeira marca, o primeiro atributo da paternidade, segundo esse texto de Paulo, lembrando que esse texto é um texto que Paulo manda para a igreja, ele trata a igreja como sua filha e ele como um pai espiritual. E de acordo com as características que ele esboça nessa carta, eu quero trazer para o contexto biológico, da paternidade mesmo. E a primeira marca, fugiu a palavra, ou atributo, é o pai, é alguém que gera os filhos. No versículo 15, Paulo disse: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Um pai precisa gerar o seu filho. Um pai precisa ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Um pai precisa mostrar ao filho o caminho pelo qual ele tem que trilhar em sua vida. Mesmo um pai adotivo, ele gera os seus filhos pelos princípios, pelos exemplos, pela postura diária. O pai, ele não gesta no ventre, obviamente, mas ele gera no dia a dia. Quando o filho o vê fazer, quando o filho olha para ele e busca nele a referência para a sua vida. O pai é aquele que transmite para o filho um princípio, retidão, um comportamento diferenciado. Eu cresci na casa dos meus pais, vendo meu pai e minha mãe leitores, lendo livros, revistas, e eu não gostava, eu não tinha o hábito. Eu ainda preciso aperfeiçoar muito mais, eu preciso ser um leitor muito mais aguçado. Todavia, o exemplo deles me inspirou a ler. Eu cresci vendo os meus pais sempre dizerem: pague as contas, a gente paga em dia, a gente não deixa cobrador bater na porta, a gente honra compromissos. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu já vi meus pais levando prejuízos N vezes para não perderem amizade, família, relacionamentos. Um pai, uma mãe,
está gerando seus filhos na postura diária. Pai e mãe não é aquele que simplesmente vai lá e faça, mas é aquele que gera pelo exemplo, dizendo: venha comigo, vamos juntos fazer. Então, a primeira marca, um atributo de um pai, é que ele gera. Precisamos gerar filhos que tenham temor a Deus, filhos que veem os nossos joelhos se dobrarem no dia a dia, filhos que veem a gente se embriagar no Espírito Santo e não na cerveja, no vinho ou em tantas outras bebidas, filhos que veem a gente lendo a palavra de Deus, jejuando, buscando ao Senhor, filhos que olham para nós como referências daquilo que eles também precisam ser neste mundo, porque de péssimos exemplos nós estamos cheios. Os filhos precisam olhar para dentro da nossa casa e encontrar uma referência, encontrar um exemplo, serem gerados nos princípios e valores que eles precisam andar. Quantos estão comigo nessa noite? O segundo atributo de um pai, segundo o apóstolo Paulo, está no versículo 14, na parte A, quando ele disse: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. O pai é alguém que não humilha seus filhos. Olha lá, fulano, todo mundo consegue, menos você. Você não dá conta de nada. Você é um fraco. O filho do compadre fulano de tal consegue. O filho do meu colega de trabalho consegue. O filho de Beltrano de tal consegue, mas você é uma vergonha. Um pai não envergonha o seu filho. Um pai não expõe o seu filho ao ridículo. Um pai de verdade coloca os seus filhos próximos de si. Trata o problema dentro de casa. Aquele princípio que diz: roupa suja se lava em casa, não está atrelado apenas às questões do matrimônio, do casamento. Tem a ver com os filhos. Quantas vezes nas reuniões de amigos, nas reuniões de família extensa, se expõe o filho, se expõe a arte, e todo filho faz arte, gente. Eu não sou pai ainda, mas eu sei que sim. Todo filho tem o dia de travessura. Nós não podemos expor ao ridículo, nós não podemos colocá-los como objeto de zombaria ou de vergonha. Nós precisamos falar dentro de casa. Precisamos tratar os problemas dentro de casa, precisamos ajustar as arestas dentro de casa, porque é em casa que se organiza. Ninguém veio aqui para o templo hoje para tomar banho. Ninguém chegou aqui hoje carregando uma malinha com a roupa, com o perfume, com o sabão, não. Nós viemos prontos. É em casa que se lava a sujeira. É em casa que se tira o cascão, é em casa que se veste, é em casa que se organiza. Não adianta simplesmente apontar o problema, ridicularizando. Está vendo, esse menino só tira 0 na escola. Está vendo, essa menina é uma bagunceira. Não adianta apontar o problema. É necessário dar voz de comando dentro de casa. E aqui eu quero dizer, queridos, conselho tutelar é a maior derrota que existe na sociedade brasileira. Nascido na década de 90, veio para mostrar que os pais não conseguiram direcionar seus filhos. Só precisa de conselho tutelar a família que não tem um pai, uma mãe estruturados para direcionar os filhos. Verdade ou não, gente? Verdade, verdade. O governo tem que se mobilizar para entrar na casa da pessoa e ajudá-lo a orientar os filhos, crianças e adolescentes. Isso porque não tem voz de comando. Precisamos ter voz de comando dentro de casa. Voz de comando que direciona aquilo que precisa ser dito. O meu pai sempre foi um tipo assim, mais na dele, mais desligado. E minha mãe uma loucura dentro de casa. Se estiver vendo aí, mãe, um beijo, te amo também. Só que, queridos, existiam palavras de ordem, como por exemplo,
na hora que eu chegar em casa, a louça tem que estar lavada e guardada. O lixo tem que estar na rua. As camas têm que estar organizadas. E não pode ter bagunça na casa. Comandos. Nós tínhamos que obedecer esses comandos. Eu me lembro certa vez que estava chovendo. E eu não queria ir para a escola. Eu estudava na Presidente Olegário. E eu chorando, e não quero ir, aquela moinha de menino, sabe? Aí eu lembro, foi a única vez. Meu pai saiu do quarto com o chinelo na mão e disse: ou você vai para a escola ou você apanha. Eu disse: estou indo. Eu vou para a escola. Hoje, como educador, eu vejo os pais: filho, você quer ir para a escola? Que pergunta imbecil, meus irmãos. Porque obviamente que uma criança ou adolescente vai falar: eu quero ficar em casa, jogando, vendo televisão, na Netflix, comendo e dormindo. Nós não podemos terceirizar aquilo que é nosso. Os meus pais não terceirizavam. Os meus pais davam ordens de comando dentro de casa. E aquilo tinha que se cumprir. Não adianta apontar o problema. O quarto está bagunçado. Não adianta você falar, mas você deve dizer o quê? Quando eu voltar, eu quero o quarto organizado. Ah, pastor, mas você está falando isso porque você não conhece meu filho adolescente. Obviamente. No tempo que você tinha que ter ensinado, você não ensinou, que era na infância. Agora que ele está um adolescentezinho rebelde, é difícil impor limites ou regras. Mas se você é quem paga as contas da casa, a última palavra sempre será sua e não dele. Não exponha ao ridículo, mas também não se exponha ao ridículo. Não deixe uma criança comandar a casa. Não deixe um adolescente dizer o que tem que acontecer dentro de casa. Quem diz o que acontece na casa é quem paga as contas. E quem não estiver favorável, se retire. Vá pagar CEMIG, Copasa, internet, aluguel, para sentir o peso que é, a responsabilidade que é. O terceiro atributo de um pai, segundo Paulo, é que pai é alguém que tem coragem para confrontar os filhos. Olha o que ele diz lá no versículo 14, parte B. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. E aí nós começamos o curso Avance, e semana passada o pastor Leandro começou a trabalhar nessa carta. E eu não sei se você já leu a carta de 1 aos Coríntios ou não, mas é uma carta de correção. É uma carta que ele entrega a gente para Satanás, que ele bota o terror, porque a igreja estava pecando, os seus filhos estavam desobedientes aos princípios. Mas aqui ele está falando: olha, eu quero admoestá-los como filhos meus amados. Quem disse que disciplina, que correção é falta de amor? Quem disse que falar não é falta de amor? Isso é uma tolice, isso é uma insanidade. Nós estamos criando uma geração numa bolha mentirosa, porque o que nós mais ouvimos no dia a dia é não. O que nós mais ouvimos em nosso dia a dia, no trabalho, na escola, nos compromissos, nos negócios, é não. E aí nós criamos gente mimada, que não tem segurança emocional para lidar com as frustrações e os perigos do dia a dia. Uma criança que sabe ouvir não, desde a primeira infância, ela estará bem adaptada para a vida adulta. Ela estará qualificada para enfrentar as pressões, enfrentar as crises, enfrentar os dias maus. Quantos pais que são como Davi, amam os filhos, mas nunca quer vê-los contrariados. Por isso deixa de confrontá-los. A situação é dramática, queridos, e a consequência é pior ainda. Quando nós olhamos para a história de Davi, nas 2 últimas lives que eu fiz, eu me atentei a isso, nós falamos de problemas, por falta de correção, por falta de exortação, por falta de admoestação. Amnon, filho de Davi, estupra a própria irmã Tamar, depois é morto pelo outro irmão, Absalão.
para vocês terem uma ideia, quem não conhece a história. Quando o filho estupra a própria irmã, o pai não age com firmeza, com propósito, mostrando o governo, mostrando a autoridade, mas ele se esconde. O outro filho se rebela, porque ele era irmão por parte de pai e mãe de Tamar, e aí ele disse: se o meu pai não faz, eu faço. Então Absalão prepara uma arapuca e mata o próprio irmão Amnon. Cuidado com a permissividade. Seja firme, admoeste, corrija. Outros pais são bonachões. Por quê? Porque eles não têm limites, logo não querem colocar limites nos filhos. Para que ninguém me encha o saco, para que ninguém me cobre para o culto, logo eu não vou cobrar buscar a Deus de ninguém. Para que ninguém me cobre organização, logo eu não vou pedir organização de ninguém. Entenda algo. Você está preparando e qualificando os seus filhos para uma vida selvagem. O capitalismo é o capitalismo selvagem. É o olho por olho, dente por dente e pé por pé. Se nós não criarmos uma geração firme, nós vamos continuar enriquecendo o pastor Nelson como psicólogo. E aqui eu preciso falar para vocês, irmãos, nós precisamos deixar o pastor Nelson menos rico. Porque o que nós temos de gente com problemas emocionais, com problemas da personalidade, que foram afetadas pela ausência da paternidade ou uma paternidade transgressora, nós não temos conta. Um pai, ele admoesta. Um pai corrige. Um pai põe limite. Já contei isso aqui no culto. Quantas vezes eu queria comer os pedaços do frango? Eu sou o caçula. Quando eu cheguei, a coxa já tinha dona, a sobrecoxa tinha dono, o peito tinha dono, as asinhas e os pés tinham dono, que minha mãe gosta dessa parte, eu detesto. Sobrava só o mata-burro para mim. Irmãos, no dia que eu casei, que Karine fez frango, eu me senti bilionário. Eu fui ao fogão, eu coloquei 2 pedaços de frango. O frango que eu queria, o pedaço que eu sempre sonhei. E eu nunca mais comi coxinha. Ah, é o menino, é o pequenininho, vamos dar coxinha do frango para ele. Mas o pequenininho cresce e continua com a coxinha do frango. Amados, mas eu aprendi lição. Eu tive princípio, eu tive entendimento. Aquilo trabalhou em minha vida. O princípio em toda a minha infância aqui, o primeiro a ser servido na minha casa era o meu pai. E aqui eu quero dizer às mulheres, eu tenho 2 importantes princípios de 2 mulheres. Uma é minha mãe. Ela sempre disse: o seu pai primeiro. Honra. É a mulher que ensina os filhos a honrarem o pai. É a mulher que edifica a casa. A mulher sábia, ela não joga os filhos contra os pais. E aqui eu tenho outro exemplo, eu vou ocultar o nome da pessoa, porque eu não pedi permissão para ela para compartilhar. Mas ela disse que o marido dela era paz e amor a vida inteira. Tranquilo e sossegado. Não matava nem uma formiga. Mas quando os filhos aprontavam, 3 filhos, ela dizia para eles: se o seu pai souber, você está frita. O seu pai é bravo demais. O seu pai vai quebrar essa casa. O seu pai... E ela começava a falar. Porque ela entendia que para criar 3 filhos, ela precisava levar os filhos a entenderem que o pai era uma figura importante em casa. Que a palavra do pai tinha autoridade. E os filhos cresceram tendo um temor muito grande ao pai. Tendo respeito ao pai, porque ele olhava para eles sem saber de nada. E eles achavam: agora que nós vamos apanhar. Agora o bicho vai pegar. Uma mãe sábia,
Uma mulher sábia edifica, constrói e faz o impossível acontecer numa casa. Quantos estão aqui comigo? Digam glória a Deus. Os filhos precisam de limites. Os filhos precisam de pais que sabem dizer na hora certa, no tempo certo. Os filhos precisam de pais. Os filhos precisam. Hebreus capítulo 12, verso 6. O pai que ama o seu filho, ele o disciplina, ele o corrige, ele o limita. O quarto atributo de um pai é um pai que dá exemplo. Lá no versículo 16, olhem que forte quando Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sejam como eu. A palavra imitadores no grego é mimetai, de onde vem mímica. Os pais precisam ser modelo para os seus filhos. Os pais precisam ser o espelho para os filhos. Os pais precisam ensinar por palavras, mas também por exemplos, porque exemplos arrastam. Exemplos arrastam. Como você, como pai, tem agido dentro de casa? Observe os seus filhos, na prática deles. Muitas vezes, queridos, eu me vejo com tanta característica do meu pai, em tantas outras características da minha mãe, porque a gente é fruto, a gente foi gerado. Agora eu lhes pergunto, qual é o ambiente? Eu sempre converso com Karine e a gente tem a compreensão que nós precisamos manter dentro de casa um mesmo tom de voz, uma linguagem de respeito, de sabedoria, para que os nossos filhos, quando vierem, eles também deem continuidade àquilo que eles verem em nós. Exemplo. Agora olhe para você, veja quantas características que você tem, que você herdou do seu pai, da sua mãe, da sua casa. Vocês compreendem a importância da nossa postura no lar? A nossa postura dentro de casa? Eu não falo palavrão. Eu nunca ouvi meus pais falando palavrão. Eu nunca ouvi meus pais xingando dentro de casa. Quando eu fui para a escola eu aprendi bem uns, mas me converti e desaprendi. Referência, exemplo, postura. O quinto atributo é o pai. O pai é alguém que disciplina os filhos. Eu já falei um pouco, mas eu preciso falar mais. No verso 21, Paulo pergunta para eles: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu fico imaginando o quanto Paulo estava indignado. Paulo vira para a igreja e fala assim: ó, o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com vara ou com espírito de mansidão e de amor? Os filhos precisam saber que existem limites. Os filhos precisam entender que é sim ou não. E se desobedecer, assim como Adão e Eva pagaram o preço e todos nós pagamos o preço, eles também precisam aprender esse princípio. Esse princípio, ele é crucial para a nossa vida. Quem ama disciplina. Somente os bastardos não são disciplinados. A disciplina, no momento que ela é aplicada, não produz fruto algum, de acordo com Hebreus capítulo 12, verso 5. Mas depois, ela produz frutos maravilhosos. Eu contei para vocês do chinelo. Eu não queria ir, mas eu aprendi um princípio. Eu precisava estudar. Quantas vezes minha mãe me deu uns esmurrões nos corredores da casa, uns beliscões. Foi bom. Na hora não foi. Na hora eu chorei, fiquei chateado, magoado, ressentido, cabisbaixo, decepcionado. Mas hoje eu olho com alegria, valeu a pena.
Quem aqui, gente, já apanhou de acordo na vida? Levanta a mão. Apanhou mesmo. De vara, chinelo. Tem mãe que é o que vê pela frente, manda, né? Eu sei. Só vocês? Tem mais gente que apanhou já? Foi bom ou não, gente? Bom ou não? Foi bom. Eu não estou falando sobre espancar, não. Espancar, não. A gente não espanca ninguém. Agora a disciplina é de Deus. A disciplina no primeiro momento física. Depois é o quê? Não aprendeu? Fica sem. Ah, estou vendo o boletim do menino. Ah, vocês podiam conversar com o menino. Menino aqui só com nota vermelha. Parecendo o Flamengo do Nelsinho. Ah, pastor Nelsinho. Bem vermelho. Perdeu hoje. É quando eu resolvo torcer para o Flamengo, o time perde. Oh, gente, o negócio está feio mesmo, viu? Pegar um óleo santo, me ungir aqui ao final desse culto, o negócio está feio em 2021, 20. Vai dar certo. Gente, a receita é simples. Se você averiguar, vai conversando, o pai vai falando, a mãe vai falando, faz tudo, dá tudo que o filho pede e não existe limite. Eu acredito muito na meritocracia. Fez por onde? Merece. Não fez por onde? Tira. Porque foi assim que eu fui criado. Deu certo. Fluiu bem. Estamos bem. Por que mudar a receita? O pai é alguém que dá carinho aos filhos. O pai é aquele que sabe ser duro na hora certa, mas também sabe ser amoroso na hora certa. Olha o verso 21. Espírito de mansidão, de amor. Os pais precisam temperar a disciplina com amor. Os pais precisam fazer bem feito, trazer para perto, falar que ama. Eu sei que a atual geração de pais, dessa geração mais nova, é uma geração de pais muito amorosos. Muito amorosos. Mas o amor, ele não pode ser restrito à primeira ou à segunda infância. Tem que continuar. E um dos momentos mais importantes na vida do ser humano, depois da formação do caráter, até ali por volta dos 6 anos, é na adolescência. É um período confuso, é um período das mudanças. E o pai tem que estar presente na vida do filho. O pai tem que ensinar o filho o que ele vai fazer com o pintinho dele. É, gente, estou falando de forma figurativa, mas é verdade. O pai precisa conversar, o pai precisa orientar. A filha, moça, adolescente, ela tem que encontrar o cheiro de homem no pai, no sentido de amor, para ela não ser tão carente, não se entregar ao primeiro sujeito que chega cheio de elogios, cheio de palavras bonitas. A menina precisa ser preenchida do amor verdadeiro, do amor do pai, um pai que abraça, um pai que olha nos olhos e fala: eu te amo, você é linda, você é importante, você é o tesouro na minha vida, você é preciosa para mim. Porque essa menina estará tão cheia de palavras dóceis, estará tão cheia de afirmação, que pode aparecer o sujeito que for, que as palavras dele não encontrarão o mesmo terreno fértil. Ame, valorize, traga para perto, seja presente. Entenda, iPhone, presente, dinheiro não é suficiente. Tem algo que dinheiro não compra, que é carinho, afeto, amor. E por fim, o pai é alguém que se esforça para estar perto dos filhos. Sabe, amados, eu não entendo. Eu sou casado há 10 anos e ao final de um dia de trabalho, um dos maiores gostos que eu tenho é ir para minha casa e estar com a minha família, que hoje é minha esposa. Eu amo estar na minha casa com ela. Eu creio que eu vou amar muito estar em casa com os meus filhos. Eu não entendo o porquê de tantos homens que trabalham o dia inteiro e ao final de um dia de trabalho vão para um boteco de copo sujo. E de copo limpo também. Ao invés de estar com as maiores preciosidades da vida dele. As maiores riquezas que ele tem em sua vida. Um pai
tem que ensinar os filhos, estar com os filhos, amar os filhos e curtir os filhos. Invista tempo na sua família. E refletindo sobre Jó, partindo para a nossa conclusão, é interessante que ele dedicou o melhor da sua vida para Deus e os seus filhos. A Bíblia diz que ele investia no relacionamento dos filhos, que ele orava diariamente pelos filhos, que ele exortava constantemente seus filhos, e ele ensinava seus filhos que a coisa mais importante na vida é glorificar a Deus. Que possamos fazer uma avaliação. Hoje eu e Karine temos uma vida tão corrida de trabalho, correndo e tal, e a gente sabe que na hora que os filhos chegarem, nós vamos ter que rever tudo. Porque uma convicção eu tenho, amados. Eu não quero ter filhos para babá cuidar. Eu não quero ter filhos para o YouTube cuidar. Eu sei que em muitos momentos o YouTube vai ser uma distração muito importante. Eu sei que provavelmente no nosso tempo nós precisaremos de alguém para nos auxiliar. Mas eu preciso entender que eu preciso carimbar os meus filhos com a vida de Deus que está em minha vida. Do contrário, eu chegarei ao final da minha vida com algumas riquezas materiais, mas eu terei perdido a principal, que foi a riqueza de tê-los em minha vida e eles me ter em suas vidas. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero fazer algumas perguntas para você que é pai nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu lhe pergunto nessa noite: você tem sido um pai de verdade? O que você poderia mudar em sua vida, em seu relacionamento dentro do lar, em seu compromisso com Deus, em sua agenda para ser um pai melhor? Eu lhe pergunto nessa noite: você está disposto a investir o melhor do seu tempo, da sua vida, dos seus dons e talentos para abençoar sua casa, seus filhos? Você tem tido o privilégio de gerar os seus filhos espiritualmente? Mediante suas respostas, você saberá o que precisa ser feito. Eu gostaria nesse momento que todos fechassem os olhos. Se hoje você está aqui, já não tem mais seu pai natural vivo, agradeça a Deus pela vida dele na sua vida. Agradeça a Deus pelo tempo que você o teve, pelos exemplos bons, ruins, por aquilo que ele te inspirou, por aquilo que ele te mostrou que não era necessário. Você que tem seu pai vivo ainda, quem sabe você está num relacionamento distante com ele. Eu quero lhe dizer, se aproxime enquanto há tempo. Passe por cima da vergonha, da soberba, do orgulho, da razão. Abrace enquanto você tem. Beije enquanto você tem. Porque chegará o dia que você o terá num caixão e as lágrimas rolarão, e o que você mais desejará é que os olhos dele estivessem abertos e que ele te abraçasse. Não espere a morte chegar para se arrepender. Faça, ame, perdoe. Não importa se ele fugiu, se ele abandonou, se ele te decepcionou, se ele te condenou. Trate essa ferida no seu coração. Enquanto você não resolver a sua paternidade terrena, você não estará habilitado efetivamente para viver bem.
Você que é pai, deixa o Espírito Santo mostrar a você nessa noite as áreas que precisam ser aperfeiçoadas. Não é xingando, não é gritando, não é na força, mas é pelo poder, é pela oração, é pelo jejum, é pelo exemplo. Tem coisas que talvez hoje você não consiga mais mover, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele convence o homem. Você que tem um filho difícil, entregue nas mãos daquele que tudo pode. Você que tem um pai difícil, entregue nas mãos daquele que tudo pode. Você que tem uma ferida aberta no seu coração em relação ao seu pai, entregue o seu coração nas mãos daquele que tudo pode. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Esse Deus que cura nossas emoções, esse Deus que traz bálsamo para a alma angustiada, aflita, desesperada. Esse Deus que é capaz de mover o impossível. Ele te ouve nessa noite. Conte para Ele. Conte para Ele. Quem sabe no seu coração é só saudade. Entenda algo. A gente só tem saudade daquilo que foi bom. A gente só tem saudade daquilo que foi bom. E se foi bom, é porque você foi tão feliz. Por isso erga suas mãos para o nosso papai. Esse pai presente. Esse pai que nos guarda. Esse pai que nos sustenta. Esse pai que nos cura. Esse pai que nos elegeu para Ele, que nos chamou de filhos, que nos deu um novo nome, que nos justificou, que nos lavou e nos redimiu no sangue do Cordeiro. Este Pai abre os braços para nós nesta noite e diz: filho meu, venha como estás. Venha ferido, maltratado, angustiado, aflito, desesperado, venha como estás, e eu te curarei, eu te fortalecerei, eu te restaurarei, eu aplanarei os caminhos. Feche os teus olhos e adore-o nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar cura. Deixa o Espírito Santo ministrar coragem. Deixa o Espírito Santo derramar amor em seu coração nessa noite. Aleluia. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Em espírito, em verdade te adoramos,
em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo amor, pra te adorar, Rei. Oh Senhor, enquanto nós o adoramos, Eu nasci, derrama bálsamo Jesus. sobre os corações Meu prazer é te que tem algum bloqueio, alguma angústia pela ausência ou presença paterna. Somente o Senhor, que é o Deus que tudo pode, que tem todo o poder. Eu lhe peço nesta noite, por favor, toca cada coração, traga cura, traga restauração, traga o entendimento, traga uma mente aberta para aquilo que o Senhor tem. E que o Senhor, ó Deus, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu oro por cada filho e eu lhe peço, dê um coração obediente, dê um coração sensível à tua palavra e aos progenitores. Agora eu quero que os pais ergam as mãos. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada pai aqui nesta noite. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, que eles sejam sábios, que eles sejam usados pelo Senhor na vida dos teus filhos, que eles sejam benditos sobre a terra, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, e que eles sejam exemplo para seus filhos e filhas. Eu declaro saúde, prosperidade, temor ao Senhor e vida longa aos papais aqui nesta noite. Agora eu quero as mães, ergam as mãos, mamães. Pai, eu lhe peço, não permita que suas filhas sejam usadas para gerar um ambiente de rebeldia dentro de casa, um ambiente de briga, de contenda. Por mais que os esposos ou os pais dos seus filhos tenham limitações, mas eu oro a Ti para que o Senhor conceda a cada mamãe aqui nesta noite sabedoria, para serem intercessoras, para moverem os impossíveis pela oração,
e que a bênção do Senhor seja sobre cada uma delas, aquelas que desempenham a função de pai, aquelas que são sacerdotisas em seus lares, aquelas que são a conexão do céu em suas casas. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor tire o peso e que o Senhor traga a tua paz sobre cada coração. Pai, nós oramos a Ti com um coração grato e nós declaramos ao Senhor: feliz Dia dos Pais. O Senhor é um Pai maravilhoso. Erga suas mãos, libere palavras de amor para o seu papai. Talvez o seu pai terreno tenha falhado, mas o seu pai celestial jamais falhou. Talvez o seu pai terreno tenha sido falho nos exemplos, mas o nosso Pai celestial jamais falhou. Nós te amamos, papai. Obrigado por cuidar tão bem de nós. Obrigado por nos guardar. Obrigado por nos proteger. Obrigado por ter nos adotado, ter nos dado um novo nome, uma nova história, ter tirado de sobre nós a condenação, o jugo e a acusação. Graças te damos por ter nos alcançado, por ter nos dado salvação e vida bendita sobre a terra. Graças te damos nesta noite. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas preciosas consolações sejam sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Parabéns aos papais e até o próximo culto.